Olá, graça e paz, meu amado irmão, minha amada irmã em Cristo Jesus, tudo bem? Estamos de volta para mais uma escola bíblica no projeto Auxílio ao Mestre. E para você que está chegando agora e não me conhece, eu sou o presbítero Mauro Lúcio e semanalmente estamos produzindo conteúdos para auxiliar os professores e as professoras da Escola Bíblica Dominical. Hoje, no projeto Auxílio ao Mestre, nós estaremos estudando a lição de número 3, a inerrância da Bíblia. Leitura bíblica encontra-se no livro de Mateus, capítulo 5, versos 17 em diante. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Ouvistes o que foi dito aos antigos? Não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. E também o Espírito Santo nulo testifica, porque depois de haver dito, este é o concerto que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seu coração e as escrevereis em seus entendimentos. Acrescenta, e jamais me lembrarei dos seus pecados e de suas iniquidades. Na presente lição, nós vamos compreender que a perfeição, meu amado, ela só existe em Deus. Então, a perfeição, ela é um atributo de Deus. Então, nesse sentido, a Bíblia, ela é perfeita, infalível e inerrônea, porque ela foi inspirada, revelada por Deus através do seu Espírito. Embora a Bíblia não tenha sido escrita em uma linguagem científica, a verdadeira ciência tem comprovado e cada dia a sua exatidão. Nenhum livro de história pode se assemelhar à Bíblia, pois ela narra a história antes mesmo que esta tenha ocorrido. Nós vamos estudar acerca umas atribuições da Bíblia. A Bíblia não tem erros, ela é inerrante, porque ela é a palavra de Deus. Ela foi idealizada por Deus, comunicada a aproximadamente 40 escritores. Então a Bíblia, nesse sentido, ela é perfeita, completa e atemporal, e as suas verdades e os seus conceitos éticos e morais, eles não são transitórios e nem relativos. A Bíblia trabalha com verdades absolutas. É sobre isto e um pouco mais que nós estaremos estudando na lição de hoje. O que é a inerrância da Bíblia? Nesse primeiro tópico, nós vamos destacar uma das muitas características da Bíblia. A Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, ela não tem erro. Porque ela é a palavra de Deus, é a revelação de Deus comunicada a homens. Quando a Bíblia fala de história, ela fala com perfeita exatidão. Quando a Bíblia a proposta da Bíblia não é falar numa linguagem científica, mas toda vez que a Bíblia aborda alguma questão de cunho científico, a Bíblia, ela é certeira, tá bom, meu querido? É o que nós vamos compreender a inerrância da Bíblia, sua mensagem, sua doutrina. Quando ela fala de ciência, quando ela fala de história, ela acerta com precisão espantosa.
Porque a Bíblia é a mente de Deus, inspirada por Deus, ela é uma obra de Deus. Amém, queridos? O conceito de inerrância bíblica. Uma vez que a Bíblia é a mente de Deus revelada ao homem, e que esta revelação foi comunicada por ele através do seu espírito, conclui-se não haver nela quaisquer contradições, equívocos ou erros. Ela é assertiva em tudo que se propõe a falar, quer seja em termos doutrinários, científicos, históricos, culturais. Caso houvesse nela algum erro, esta jamais seria a palavra de Deus. O conceito de inerrância é aquilo que não pode errar. Neste sentido, o único ser perfeito em toda a criação, em todo o universo que está acima da criação é Deus, porque em Deus habita a perfeição. Então nós concluímos o quê? Uma linha de raciocínio. Uma vez que a Bíblia é a mente de Deus que foi revelada a homens, inspirados através do Espírito Santo, nós concluímos que esta comunicação, esta revelação, ela se deu de forma plenária, porque toda a Bíblia é revelação plenária, e ela foi comunicada por Deus através do seu Espírito. Então nós concluímos, a partir de que ela é a mente de Deus, idealizada por Deus, a verdade escrita, comunicada por Deus à humanidade, nela não há quaisquer contradições, equívocos ou erros, tá bom, meu querido? A Bíblia, quando ela fala, por exemplo, acerca de questões doutrinárias, questões de cunho científico, cunho histórico e cultural, meu irmão, a Bíblia faz com exímia perfeição, com muita maestria, porque a história secular, ela corre atrás dos fatos, ela junta o quebra-cabeça, vai-se várias vezes da arqueologia, de documentos antigos e descobertas. E ela vai o quê? Comprovar aquilo que a Bíblia já estava afirmando há muito tempo. A Bíblia, ela não foi escrita em uma linguagem científica para os cientistas da NASA ou as mentes mais brilhantes deste mundo codificar os escritos científicos da parte de Deus. Ela foi escrita numa linguagem simples que o seu José, a Dona Maria, aquele irmão mais simples, que nem tem escolaridade, ele consegue entender a mensagem da Bíblia. Mas quando a Bíblia se propõe a tratar de um tema de cunho científico, meu amado, ela faz com precisão. Nós vamos analisar mais para frente o relato da criação. Meu irmão, o relato da criação é algo tremendo. É o relato da criação do homem. A Bíblia vai dizer categoricamente que o homem veio do pó da terra. E a ciência, ela comprova que os mesmos elementos químicos presentes na terra são os mesmos elementos químicos pertencentes no corpo humano. Eu queria, eu poderia falar inúmeras referências bíblicas aqui, tá bom? Na Bíblia ela trata de questões culturais. Ela fala da cultura daqueles povos, dos seus tempos, dos seus hábitos. A Bíblia ela é assertiva. Sabe por quê? Caso houvesse na Bíblia algum erro histórico, doutrinário, cultural ou científico, ela jamais seria a palavra de Deus. Agora nós devemos compreender o que é a verdadeira ciência e o que é a ideologia por trás de alguma ciência, tá bom? São ideologias, pensamentos de pessoas que já estão predispostas a desacreditar a verdade bíblica. Então, quando nós nos referimos à ciência, nós nos referimos à verdadeira ciência. A Bíblia reivindica a sua inerrância. Há referências na Bíblia que atestam sua inerrância. João declarou que qualquer pessoa que se atrevesse a acrescentar algo na Bíblia ou subtrair algo do texto sagrado seria alvo das maldições. Em Jeremias, o próprio Deus afirmou: porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la.
Quando nós falamos aqui, a Bíblia reivindica esta inerrância, há uma riqueza de muitos textos bíblicos, meus amados. O mais contundente que eu observo foi o que João escreveu em Apocalipse. Qualquer um que se atrevesse a tirar ou acrescentar qualquer coisa no texto divino, no texto sagrado, meu amado, ele seria passível de todas as maldições descritas na Bíblia e ficaria de fora, meu amado, da ressurreição dos justos, tá bom? A primeira ressurreição. Lá no profeta Jeremias, o Senhor dizendo para Jeremias, eu disse, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Ou seja, a Bíblia, ela apresenta esta postura, esta visão da inerrância, porque o próprio Deus zela por ela, e ai daqueles que se aventuram tirar, diminuir o texto para induzir as pessoas ao erro, ou aqueles que acreditam que a Bíblia ela é incompleta, que ousam escrever algo além daquilo que foi proposto. Jesus chega a falar que acerca daquelas pessoas que ousam ensinar algo que não está em conformidade com a Bíblia, das consequências que essas pessoas terão diante de Deus. Então a Bíblia, em vários textos, ela reivindica. E Paulo escrevendo fala que toda escritura, acho que é Pedro mesmo, toda escritura divinamente inspirada, tá bom, meu amado? Nós somos do postulado da revelação plenária, conforme já falamos na lição anterior. A infalibilidade e a inerrância da Bíblia. A Bíblia foi escrita com tamanha inspiração, revelação e precisão que a infalibilidade é uma das suas muitas virtudes. Ela não está sujeita a falhas, ou seja, tudo quanto nela está já se cumpriu, está se cumprindo e há de se cumprir. Cremos e ensinamos que ela é infalível, inerrante e perfeita em todos os seus aspectos. Quando nós abordamos o tema afirmando da infalibilidade da Bíblia, há posturas teológicas ou correntes teológicas, escolas doutrinárias ou escolas teológicas que compreendem que a Bíblia ela é perfeita na sua doutrina, na sua mensagem da salvação. Mas eles não creem na inerrância, acredito que há alguns equívocos, erros, ou até com relação à infalibilidade, que a Bíblia está passiva de falha. Meu querido, a nossa instituição, a Assembleia de Deus, através do seu credo, aquilo que cremos, como cremos e por que cremos, nós somos do postulado de que a Bíblia ela é infalível e nela não tem erro. Tá bom, meu querido? Olha, a Bíblia foi escrita, meu irmão, com tamanha inspiração, revelação e precisão, que nós estudamos semana passada, que cada palavra que nela foi escrita no texto original saiu exatamente da forma como Deus havia idealizado. A infalibilidade é apenas mais uma das suas virtudes, tá bom, meu amado? Eu não vou aqui defender a infalibilidade da Bíblia, porque nós temos isso como algo concreto, absoluto. É algo que nós não precisamos, porque todos nós cremos que ela não tem falha. A Bíblia, meu amado, ela não está sujeita a erros, equívocos, doutrinários, históricos, científicos. Tudo quanto na Bíblia está escrito, meu irmão, já se cumpriu em 3 características. Já se cumpriu, está se cumprindo e há de se cumprir. Tá bom, meu amado? Nesse sentido, a mensagem bíblica, toda ela, em parte já se cumpriu, está se cumprindo e há de se cumprir. Então, nós não somente cremos que a Bíblia ela é infalível e destituída de erros. Nós pregamos e ensinamos que ela é infalível, inerrante, inspirada, revelada,
plenária, verbal e perfeita em todos os seus aspectos e em todos os temas que ela se propõe a abordar. Amém, querido? Glórias ao nome do nosso Deus. O Espírito Santo preservou as Escrituras. Nesse tópico, nós vamos compreender como foi a ação do Espírito Santo ao preservar o texto sagrado. Como nós sabemos, tanto na história secular como na história bíblica, muitos reis, imperadores, muitos impérios se levantaram contra o texto sagrado, contra o conhecimento de Deus. A história no livro dos reis, em que monarcas, dando lugar ao maligno, intentaram destruir o rolo santo, o texto sagrado, a revelação de Deus, a ponto de alguém encontrar o livro sagrado dentro do templo e falar: olha, achei o livro. Então nós vamos ver que o Espírito Santo preservou o texto original. Ele não somente inspirou estes homens, o Espírito Santo guardou, preservou, usou os escribas, que eram aqueles que escreviam e traduziam. Meu irmão, olha, foi uma ação extraordinária do Espírito Santo na preservação do texto sagrado. Os manuscritos autógrafos são os escritos originais, aqueles que foram produzidos pelos autores sagrados. Em vários momentos da história bíblica e secular, muitos intentaram destruir os textos sagrados, mas o Espírito a todos preservou miraculosamente. Muitos impérios e reinos que se opuseram à palavra de Deus deixaram de existir, mas a Bíblia permanece até hoje e há de prosseguir. O que são os manuscritos autógrafos? Não é aquele autógrafo lá que alguém famoso dá um autógrafo, coloca a assinatura dele na camisa, na roupa, na agenda da pessoa. Não, não é isso não. O termo autógrafo, na teologia, diz respeito aos escritos originais. São aqueles escritos, meu irmão, que nós defendemos que todo texto, cada palavra dele, foi exatamente aquilo que Deus desejou que fosse escrito cada palavra. Então, estes escritos originais, que na sua maioria está em hebraico, em grego e latim, estes escritos, irmãos, eles foram escritos pessoalmente. Por exemplo, as cartas de Paulo, tinha a situação que Paulo mandava alguém escrever. Paulo ditava e a pessoa escrevia. Nós vamos pegar as cartas de Pedro, as cartas de João, de Judas, feitas por eles mesmos, tá bom, meu amado? Esses aí são tidos como os originais. Foram preservados pelo Senhor. Então, que nós compreendemos que ao longo da história bíblica, tanto do Antigo como do Novo Testamento, meu amado, foram muitos homens, reis, monarcas, ditadores que tentaram destruir a palavra de Deus, aniquilar o texto sagrado, meu amado. Mas o Espírito preservou todos eles de forma sobrenatural e miraculosamente. Por exemplo, nós vamos ver reis como Manassés e outros reis que não temiam a Deus, irmãos. Eles fechavam o templo. Manassés colocou imagem de deuses dentro do templo. Os sacerdotes eram mortos, por exemplo, no templo de Atalia e Acabe. O texto sagrado foi queimado, destruído. Porém, Deus, o Espírito Santo, levantou homens que guardaram, preservaram, colocaram as suas vidas em risco, meu amado. Então, que nós compreendemos que muitos impérios se levantaram contra a palavra de Deus, até tentando destruir, aniquilar. Porém, todos esses impérios foram derrotados e vencidos pelo tempo. O Império Romano, por exemplo, ele deixou de existir enquanto aquele império que dominou o mundo e há de ressurgir, segundo as profecias bíblicas, durante a grande tribulação.
Todos estes impérios, reis, monarcas, eles passaram, mas a palavra de Deus, ela permanece para sempre e assim há de continuar, porque Deus disse: eu velo sobre a minha palavra, tanto para preservar, para cumprir, e ela não voltará vazia sem cumprir o propósito pelo qual Deus a designou. Os manuscritos apógrafos são assim definidas as cópias fidedignas do texto original. Existem milhares delas pelo mundo. Há que se ressaltar a excelência do trabalho realizado pelos escribas. Esta obra foi um grandioso legado à humanidade. Sua poderosa mensagem transformou e continua transformando vidas ao longo da história. Quando nós falamos aqui dos textos apógrafos, que são esses textos apógrafos? São os textos que são cópias fidedignas do texto original. Então, o texto original ele recebe o nome de autógrafo. Aí há uma questão. A Bíblia, ao ser compilada e escrita como nós temos hoje, nos nossos dias, alguém perguntou que Bíblia é essa? É a Bíblia de Estudos, Matthew Henry. É um pastor muito abençoado por volta do século XVI. Então, vamos lá. O texto que foi usado para fazer a tradução, alguns desses textos foram textos apócrifos. Por quê? Porque não tinha o texto original de todos os profetas. Mas no mundo existem milhares, alguns falam mais de 20.000 cópias do texto sagrado. Então, e o mais impressionante é a fidelidade destes textos, irmãos. Não há contradição, eles estão em harmonia com o texto, da maioria dos textos originais que foram escritos, ou seja, eles preservam o conteúdo doutrinário, teológico, científico, cultural, dentro histórico da Bíblia, tá bom, meu amado? Existem milhares. Agora, o que eu fico admirado, irmãos, quando eu estava estudando esta lição, é o papel dos escribas. Os escribas, eles não são os pregadores da pós-modernidade que pregam nas redes sociais, no YouTube, no Instagram, no Twitter e no Facebook. Mas estes escribas fizeram um trabalho com uma excelência. Irmão, a escrita do texto bíblico, até os que iam fazer a cópia, que são estes apógrafos, eles pegavam vamos dizer, não é uma caneta, era um instrumento, colocava a tinta e vinha escrevendo palavra por palavra. E na hora de escrever o nome de Deus, eles limpavam a tinta e escreviam novamente. Caso houvesse alguma rasura, qualquer defeito, aquilo era queimado, meu querido. Então, o padrão de qualidade destes escribas do povo judeu, irmão, é algo impressionante. O legado que eles deixaram para a humanidade, o povo judeu. Porque a mensagem da Bíblia, irmãos, ao longo da história, transformou sociedade, transformou povos, mudou culturas. Esse texto, irmão, ele foi produzido pelos autores originais, os autógrafos, mas os textos que foram as cópias fidedignas em gênero, número, grau, meu irmão, é algo tremendo quando eu estava lendo, compreendendo o legado que eles deixaram à humanidade, porque a mensagem bíblica, ela transformou, continua transformando e há de continuar transformando a vida do homem no decorrer da história. Glórias a Deus. Os apócrifos e pseudoepígrafos. Os livros apócrifos jamais foram reconhecidos pelos judeus como inspirados. Há muitos erros doutrinários, heresias e erros históricos
históricos nestes livros. As obras, a inspiração de Moisés e o Apocalipse de Pedro são exemplos de livros atribuídos aos profetas e aos apóstolos. Estes e outros mais não passam de obras feitas por escritores anônimos desprovidos da inspiração conferida pelo Espírito Santo. Quando nós falamos de livros apócrifos, meu irmão, a tradução no sentido, segundo o comentarista, é escondidos, ocultos. Os livros apócrifos, por exemplo, com todo respeito aos católicos, mas a Bíblia católica ela possui 7 livros a mais. Se eu não me engano, é Tobias, Judite, 1 Macabeus, 2 Macabeus, parece que tem um livro atribuído a Salomão, acréscimos no livro de Daniel. Estes livros, eles não foram nunca reconhecidos pelos judeus como livros inspirados. Na melhor das hipóteses, eles têm um cunho histórico, apenas de pesquisa. Mas estas obras, elas possuem contradições doutrinárias, ou seja, o discurso adotado nestas obras, ele vai contra o discurso doutrinário, então não há uma harmonia. Há neles também heresias e erros de cunho histórico, associando personagens, meus irmãos, dentro de tempos diferente da proposta da Bíblia. A Bíblia ela é assertiva quando ela fala, por exemplo, dos faraós, quando ela fala de um monarca. A Bíblia fala com precisão e exatidão que pode ser conferida até na história secular. Aí eu pesquisando, são mais de 130 livros, meu irmão, que se enquadram dentro destes pseudo-epígrafos. Aqueles que dizem ser, por exemplo, atribuído a Moisés, atribuído a Noé, tem livro atribuído a Adão, tem o Apocalipse de Adão e por aí vai. São 130, tá bom? Então são muitos. Então, estes livros, irmãos, tem, por exemplo, a Assunção de Moisés e o Apocalipse de Pedro. Esses aí são mais um daqueles livros, irmãos, que não foram produzidos pelos profetas, não foram produzidos pelos apóstolos. Estes e tantos outros não passam de obras feitas pelo homem, fruto da imaginação, e foram muitos desses livros que nós estamos falando aqui, foi que Paulo orientou Timóteo, para que ninguém ficasse contando fábulas na igreja. Então, pegava aquelas histórias que não tinham nenhum fundo de inspiração e autoridade vinda da parte de Deus, e esses escritos muitas vezes eram transmitidos na igreja, e isso gerava o quê? Contenda, divisão, perturbação. E foi Paulo, ele falou, olha, ninguém vem ensinar fábulas, fantasia, ficção literária na obra de Deus, que ensine a palavra. E quem detinha autoridade para conteúdo doutrinário eram os apóstolos, tá bom, meu amado? Então esses livros eles são desprovidos da inspiração que foi conferida pelo Espírito Santo. Os 66 livros que nós temos hoje na Bíblia, eles passaram pelos critérios, pelo crivo da avaliação, do estudo, foi usado metodologia específica para chegar à conclusão que aquele livro foi revelado, inspirado por Deus, tá bom, meu amado? Então, nesse sentido, a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, o texto que nós temos hoje, é um texto fidedigno, que as suas profecias já se cumpriram, estão se cumprindo e hão de se cumprir. Amém, querido? Glórias a Deus. A verdade nas Escrituras. Nesse tópico nós vamos compreender a verdade de Deus. A verdade de Deus, irmãos, ela é plena, tá bom? Sobre a ótica do homem natural, ou dentro dos centros acadêmicos, o conceito de verdade é um tanto que subjetivo e relativo, tá bom? Então, dentro da filosofia, dentro do mundo secular, a verdade ela pode ter versões diferentes dependendo de que ponto que você está observando as coisas.
mas a Bíblia trabalha com verdades absolutas. Então, a verdade plena nós só encontramos em Deus. Então, nós vamos ver a verdade de Deus nas Escrituras, no texto sagrado. A Bíblia é a verdade plena. No meio secular, a verdade é tida como relativa e subjetiva. Para a fé cristã, a verdade procede de Deus e ela é absoluta e atemporal. Não está passível de qualquer mudança. O homem, na pós-modernidade, tem dificuldades em lidar com verdades absolutas. Para ele, tudo se limita a uma questão de ponto de vista. Ele, crendo ou não, a Bíblia é a verdade plena de Deus. O conceito de verdade no homem da pós-modernidade, a era do saber, a era do conhecimento, ele é relativo ou subjetivo. Por exemplo, na filosofia, o conceito de verdade é diferente, por exemplo, do conceito de verdade sobre a ótica jurídica. O conceito de verdade na grande mídia também é um tanto que subjetivo e relativo. A mídia vai construir a verdade conforme os seus interesses. Nesse sentido, a verdade sobre a ótica humana, ela é relativa, subjetiva, ela é construída. Até os livros históricos, alguém pode questionar que a história ela é sempre contada a partir daquele que venceu, do dominador. A história não é contada a partir daquele que foi dominado. Por exemplo, a história do Brasil. A história do Brasil ela é contada a partir de quem? Daqueles que dominaram. E a verdade sobre a ótica do negro? E a verdade sobre a ótica do indígena? Então, nesse sentido, a verdade ela é relativa e subjetiva. Agora, para a fé cristã, a verdade plena é a verdade que procede de Deus. E esta verdade que procede de Deus, ela é absoluta e atemporal. Absoluta que ela não está passível de questionamento. O homem, crendo ou não, ela é a palavra de Deus, tá bom, meu querido? E ela é atemporal. O que Deus falou há 5.000 anos atrás, 2.000 anos atrás, continua sendo registrada como a vontade plena de Deus, tá bom, meu amado? Ela não está passível de qualquer mudança ou alteração. O texto bíblico, ele sofre tradução. De acordo com o passar do tempo, determinado uso de palavra não é aquele uso que está tendo dentro da sociedade. Aí nós temos a nova versão, a NVI, nós temos a nova linguagem, revista Almeida corrigida, Almeida atualizada, mas elas ainda mantêm a mensagem bíblica conforme foi traduzido por Deus e idealizado por Deus, comunicado. Então nós compreendemos que este homem, na pós-modernidade, esta sociedade na qual nós estamos inseridos, essa sociedade ela tem dificuldade em lidar com verdades absolutas, principalmente quando estas verdades absolutas vão falar acerca do padrão moral, padrão de ética, acerca do comportamento do homem, seja na sua vida sexual, na sua vida moral, nos seus relacionamentos sociais, no seu relacionamento para com Deus, com o mundo espiritual, no seu relacionamento para com o próximo, tá bom, meu amado? Então, a Bíblia trabalha com verdades absolutas. E este homem na pós-modernidade não aceita, porque eles acham que o discurso da Bíblia é arcaico, é obsoleto, ultrapassado e retrógrado. Ou seja, para eles, a verdade ela se limita a uma questão de ponto de vista. Adulterar ou não, prostituir ou não, ter orientação sexual contrária daquilo estabelecido para a Bíblia, para eles é uma questão apenas de ponto de vista. Meu irmão, a Bíblia trabalha com verdades absolutas. O homem, crendo ou não, a Bíblia ela é a verdade plena de Deus. E é através desta verdade que um dia ele será julgado. De um modo geral,
O homem natural, o que mais incomoda ele não são as passagens bíblicas de difícil entendimento. O que mais incomoda o homem natural são as passagens que são muito claras, que fala do inferno, que fala do juízo final, o conjunto de práticas que a Bíblia condena: adultério, prostituição, bigamia, poligamia. A Bíblia condena a orientação sexual fora do padrão estabelecido por Deus. Então, a feitiçaria, a idolatria, pedofilia, bruxaria, feitiçaria, idolatria e tantas outras coisas que a Bíblia condena. Estas verdades de Deus que incomodam estas pessoas. Eles tentam desqualificar o texto sagrado, como que, se cancelando, desqualificando a Bíblia, eles estarão de fora do juízo que está por vir. Então, a Bíblia, ela é a verdade plena de Deus para o homem, ele crendo ou não. Amém, queridos? A verdade espiritual e moral. Tudo quanto o homem precisa saber acerca de Deus está escrito na Bíblia. Tudo que necessita para um viver harmonioso com seu semelhante está na Bíblia. Nela, o Senhor estabeleceu leis morais e espirituais. Seus valores morais e éticos não são fruto da mente humana, mas de Deus. Ela menciona os dois caminhos, mas deixa claro que o único que conduz o homem ao céu é Jesus Cristo e ninguém mais. A Bíblia, ela trabalha com verdades espirituais e verdades morais, tá bom, meu amado? Então, tudo que o homem necessita saber acerca de Deus, irmãos, está escrito na Bíblia. De Gênesis a Apocalipse, tá bom? Ela é o manual do Criador. Então, tudo aquilo que o ser criado precisa saber acerca do seu Criador está na Bíblia. Agora, a verdade é que o texto sagrado, ele não tem como proposta trazer todas as respostas às indagações humanas, tá bom? O que o texto sagrado, ele deixa claro que existem dois caminhos. O caminho que conduz à condenação é um caminho fácil de trilhar, é um caminho prazeroso, é um caminho cheio de facilidade, onde não envolve renúncia, mudança de vida e abandono de pecado. A pessoa faz essa escolha. Mas ela fala de um outro caminho, um caminho estreito, com pedras e espinhos, um caminho difícil de transitar por ele, para chegar até ele. Mas aquele que passar por este caminho achará a porta, entrará e encontrará pastagem. Então a Bíblia, ela aponta para estes dois caminhos. Escolhei, pois, entre o bem e o mal, a bênção, a maldição e a vida ou a morte. Escolhe, pois, a bênção e a vida para que vocês vivam. Então a Bíblia, ela traz esses dois caminhos. E mais do que isso, a Bíblia, ela deixa claro que o único caminho que conduz o homem a Deus é só Jesus Cristo, tá bom, meu amado? Jesus está no livro de Gênesis. No princípio criou Deus os céus, os céus e a terra, a Trindade Santa. Jesus, o Pai, o Filho, o Espírito Santo estava lá. Jesus é o centro de toda a Bíblia, tá bom, meu amado? E ninguém vai ao Pai se não for por ele. Então, na Bíblia existem leis espirituais que diz respeito à forma do homem se relacionar com Deus. Deus não quer receber uma adoração através de uma imagem de uma escultura. Deus não recebe tudo que nós apresentamos a Ele. A prova disso foi a oferta de Caim. A oferta de Caim, Deus não aceitou. Deus aceitou a de Abel. Então Deus mostra ali por que ele não aceitou. Tá bom, meu querido? Então, tudo que eu preciso saber de Deus acerca do mundo espiritual está na Bíblia. Eu não preciso envolver com satanismo, com espiritismo, com bruxaria, com magia negra para saber da realidade do mundo espiritual. Tudo que eu preciso está na Bíblia para um viver harmonioso em relação
pai e filho, a relação marido e esposo, a relação patrão-empregado, o seu papel na sociedade. A Bíblia é um tratado também de sociologia. Tudo que o homem e a sociedade precisa para um viver harmonioso está na Bíblia. A Bíblia fala: queres não temer a autoridade? Faz o bem, encontrará louvor dela, porque não há autoridade que não proceda de Deus, tá bom, meu amado? Então, na Bíblia, Deus estabeleceu o padrão de conduta moral, que é o padrão de conduta ética, que vai falar acerca da vida moral, da vida ética, os valores da família, os valores relacionados à vida íntima, os impulsos da sexualidade, a mordomia das finanças, a mordomia do corpo, o cuidado com a luxúria, com a lascívia, com a glutonaria, tá bom, meu amado? Então, a Bíblia, ela contém toda a verdade de Deus revelada ao homem. Muitas indagações que o homem tem hoje, ele só terá respostas a estas indagações na eternidade. Eu costumo dizer que Deus, ele não teve como preocupação dar na Bíblia todas as respostas a todas as indagações, tanto do descrente como do crente. Sabe por quê? Porque tem toda uma eternidade para Deus trazer todas as respostas. Mas o que o homem precisa saber é que existem dois caminhos, um que conduz à perdição e um que conduz ao céu. E Jesus é o único caminho que conduz a Deus e nenhum outro nome, tá bom, meu amado? Glórias a Deus. A verdade histórica e científica. Muitos relatos bíblicos foram questionados por historiadores, mas a cada dia a história e a arqueologia têm feito novas descobertas que confirmam o que a Bíblia já afirmava. A verdadeira ciência trabalha com verdades dinâmicas, ela muda à medida em que avança. O relato da criação está em harmonia com o discurso científico. Nada poderia existir se não fosse a partir da sequência descrita por Moisés. Partimos da seguinte premissa: se a Bíblia é a sabedoria de Deus, inspirada, revelada, comunicada por Deus, será que o relato bíblico estaria em harmonia com o relato histórico? Aí nós vamos compreender que muitos historiadores já questionaram a veracidade da Bíblia. Agora, questionar é uma coisa, comprovar é outra. Há 100 anos atrás, muitos relatos históricos que tem na Bíblia parecia ser conto de carochinha. Hoje, com o avanço da ciência, com o avanço da arqueologia e a história, observa-se que aqueles relatos foram fidedignos, tá bom, meu amado? Então, nesse sentido, a verdadeira história e a arqueologia, elas têm feito descobertas e estas descobertas estão em perfeita harmonia com o que a Bíblia já afirmava, tá bom? O estudo genético do do código genético humano chegou a uma seguinte conclusão: que todos os homens vieram de uma mesma raiz, meu querido, de um casal, mais propriamente, meu amado, de uma mulher. Então a Bíblia já falava disso lá muito tempo atrás. A Bíblia traz, por exemplo, o relato da criação. O relato da criação, primeiro Deus criou o quê? Deus criou o mundo espiritual, o mundo físico, Deus criou a terra. Então a sequência que vem trazendo a criação, que Deus haja luz e houve luz, aí Deus vem trazendo a sequência que Deus criou os mares, Deus fez separação entre as águas, Deus fez separação, estabeleceu limite para os mares, depois Deus vai criar a flora, vai criar a fauna, então há toda uma sequência. E o mais impressionante, por mais avançada que esteja a ciência, o discurso religioso
ele está na mais perfeita harmonia com o discurso científico, porque a sequência da criação que Moisés descreve está na mais perfeita harmonia com o discurso científico, porque não haveria possibilidade de haver vida ou esse universo tão perfeito como nós temos aí, se não fosse dentro daquela sequência. Ou Moisés acertou por um acaso, ou ele teve a informação do Criador, aquele que formou o universo. Moisés vai afirmar, por exemplo, que o homem veio do pó da terra e pegou Deus do pó da terra e formou o homem. E depois ele coloca o homem num sono profundo e de uma das suas costelas ele forma a mulher. Meu amado, e por incrível que pareça, quando você pega o mesmo quantidade de elemento químico que tem na Terra, são os mesmos componentes químicos que tem no corpo humano. Seria isto coincidência ou Moisés recebeu a revelação daquele que criou o homem, que criou a terra, que criou todas as coisas? Então, o discurso científico e o discurso religioso, o discurso da Bíblia, não são duas verdades antagônicas, elas são rivais. Na verdade, se complementam. A ciência, ela vai avançando. E nesse sentido, ela é dinâmica, mas à medida que a ciência ela vai avançando, ela vem confirmando aquilo que Deus já estava afirmando, porque não há como haver um choque entre o discurso bíblico e o discurso científico, porque a verdadeira ciência, quando você tira dela a ideologia e apresenta os fatos como ele é, logo se compreende que a Bíblia ela trabalha com verdades históricas comprovadas pela história, pela arqueologia, e a Bíblia não é um livro de ciência. Mas quando a Bíblia fala de ciência, ela fala com precisão. Ela não há erro, tá bom, meu amado? Um choque entre o discurso religioso, o discurso bíblico e o discurso científico, porque tanto a Bíblia como a ciência foram criadas por Deus, meu amado. Então, nada que está na Bíblia entra em choque com a ciência. Ah, irmão Mauro, mas os cientistas se dividem. Aqueles que são do postulado do evolucionismo e aqueles que são do postulado do criacionismo. Então, nós precisamos compreender que por trás do postulado que nós temos aí da evolução, a teoria da evolução, existe muita ideologia, tá bom, meu amado? Muitas ideologias que estão dentro da ciência. Agora, quando você tira a ideologia e apresenta os fatos como eles são, vão compreender que o discurso bíblico está na mais perfeita harmonia. Por exemplo, o dilúvio. Alguns teólogos compreendem que o dilúvio foi parcial e não universal. Eu gosto de acompanhar o pastor Rodrigo Silva. Ele é arqueólogo, doutor em arqueologia e em ciência. Um homem muito culto, um homem muito sábio, mas tem muitos vídeos dele. Ele é do postulado que o dilúvio foi universal e não parcial. Ele fez estudos, irmãos. Ele foi nos picos mais altos, segundo os arqueólogos. Lá há sinais e evidências de que houve o dilúvio. A teoria, por exemplo, de cientistas, de que a Terra ela era uma única. A Bíblia não fala terras, a Bíblia fala terra. Que após o dilúvio, meu amado, que mudou o mapa mundi, você pode pegar um pedaço da Europa, da África, parece que foi descolado do Brasil. Quando faz uma animação em computador, percebe que aqueles pedaços eles se agrupam em um único monte de terra. Ou seja, a terra, meu amado, ela foi criada por Deus. A Bíblia fala do dilúvio, a ciência comprova sinais de que houve de fato um dilúvio. É a razão pela qual consegue-se explicar os continentes. Então, a Bíblia poderia falar inúmeras outras citações e passagens aqui. A verdade histórica e a verdade científica estão em plena harmonia com o discurso bíblico. Tá bom, meu amado? Glórias a Deus. Meu amado, encerramos aqui a nossa lição. Minha oração é que o Espírito Santo venha completar na sua vida aquilo que eu não consegui em virtude das minhas muitas limitações. Eu quero fazer um convite especial, você fazer parte do grupo dos 300.
Este material que você acompanhou aí no monitor, eu compartilho esse material com este grupo. Mas este grupo, irmãos, são aquelas pessoas que me dão sustentabilidade para que eu possa produzir esse material. São aquelas pessoas que nos ajudam com oferta de 30, de 40, de 50, de 60, de acordo com o que está na sua possibilidade, de acordo com a sua fé. Então, com estas pessoas, eu compartilho este material semanalmente, tá bom? A ajuda, ela é mensal, uma vez por mês. E durante o mês, 4 a 5 lições eu compartilho com você em PDF no seu WhatsApp. Por isso tem o meu telefone no WhatsApp, me mande uma mensagem, fala, irmão Mauro, eu quero patrocinar esse projeto, que eu compreendo que esta obra é de Deus. Amém, querido? Se você compreender isso, eu vou aceitar a sua ajuda. Mas só faça isso se você compreende que esse projeto ele é de Deus e que juntos podemos alcançar mais pessoas. Amém, queridos? Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por mais este estudo da tua palavra. A ti, Senhor, toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração. Toma as nossas vidas nas tuas mãos. Dá-nos, ó Pai, a graça de sermos canal de bênção no meio desta geração. Meu Pai, nós queremos te agradecer pela vida dos escritores sagrados. Nós queremos te agradecer pela vida dos escribas, que tiveram um trabalho com padrão de qualidade e exigência tão elevada, que o texto que temos hoje é o mesmo texto que foi inspirado pelo teu Espírito. Ó Espírito Santo, nós te agradecemos pela palavra revelada, escrita, guardada, preservada, esta palavra que tem mudado a história da humanidade, mudado nações, mudando povos, transformando e conduzindo homens até o céu. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos apontou o caminho da salvação. Há 2 caminhos, o caminho da perdição e o caminho da salvação. O caminho estreito e apertado. E nós te agradecemos porque estamos trilhando esse caminho. Mas nós queremos ser canal de bênção na vida daqueles que ainda não conhecem a verdade de Deus. Usa-nos nesta geração para que vidas sejam alcançadas. Meu Deus, abençoe de uma forma especial todos aqueles que fazem parte do grupo dos 300. Aqueles que têm nos ajudado com recursos, ó Pai. Meu Deus, prospera o teu servo, prospera a tua serva, alarga seus horizontes, o faça prosperar em tudo. Pois assim te oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para todo sempre. Em nome de Jesus, amém. Glórias a Deus. Meu irmão, foi um prazer estar com você. Mas eu tenho uma péssima notícia para te dar. Segura aí. Em caso de arrebatamento, eu não estarei aqui para ministrar a próxima lição. Calma, fica triste não. Em caso de arrebatamento, nem eu e nem você estaremos aqui, porque em caso de arrebatamento eu encontro com você por sobre as nuvens. E quem é que vai estar lá em cima? Lindo, maravilhoso, glorioso, o nosso amado Jesus. Amém, querido? Guarde esta promessa, fique firme, Deus te abençoe em nome de Jesus.